Muito bem, meus queridos. Sabe que eu já falei algumas vezes, mas eu gosto de retomar. O tanto que a liturgia da nossa igreja é bonita e trabalha de forma pedagógica para que a gente tenha um entendimento melhor da vida, da ação de Jesus Cristo e também dos seus ensinamentos, não é? Veja que a festa de hoje acontece passados 40 dias depois que nós celebramos a encarnação do Verbo, ou seja, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Da mesma forma que provavelmente também se passara 40 dias na época em que Jesus nasceu, até o momento dessa purificação, não é? O que aconteceu? Nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, aos 8 dias ele foi circuncidado e recebeu o seu nome de Jesus, não é? E depois, a partir desse momento, passado esse período de 40 dias, havia a purificação e as crianças do sexo masculino, sendo primogênitas, não é? Eram apresentadas ao Senhor, sendo consagradas ao Senhor. De acordo com a cultura judaica, toda a primícia era do Senhor, não é? Então, todo o primeiro filho era do Senhor, consagrado ao Senhor, não é? Não é que eles faziam holocaustos, sacrifícios das crianças do sexo masculino, mas ofereciam e depois resgatavam com uma oferta, como o que aconteceu hoje na leitura das duas rolas, não é? Ou dos pombinhos, não é? Mas veja, é bonito a gente pensar nessa ideia que tudo primeiramente é para Deus, não é? A primeira colheita era oferecida a Deus, os primeiros frutos eram oferecidos a Deus. Toda a nossa vida deveria partir desse mesmo princípio, não é? Da gente oferecer o melhor, a primícia para Deus. É algo para a gente começar a pensar nesta festa de hoje, não é? Vamos partir do princípio. A primeira leitura de hoje nos traz um texto do profeta Malaquias. E é interessante que o autor deste livro se autodenomina Malaquias, mas Malaquias, na verdade, não é um nome próprio, não é? É uma expressão que significa mensageiro do Senhor. Mensageiro do Senhor. Sabe, só para a gente entender o contexto desse escrito, ele foi escrito logo depois da reconstrução do Templo de Jerusalém, que se iniciou, como nós vemos nas leituras passadas, com Neemias, com Esdras, não é? Reconstruíram o templo, mas não na dimensão nem no tamanho do templo de Salomão, e também menor que depois Herodes o reconstruiria. E o que acontecia? Apesar da reconstrução do templo, o povo ainda estava meio devagar, não é? Estava meio desanimado, não prestava um culto com sinceridade, ainda se vivenciava em meio à sociedade muita injustiça, não é? Se aproveitava dos mais vulneráveis, o povo não tinha esse fervor na fé e começavam até a duvidar de Deus. No versículo anterior ao texto que nós lemos hoje, vai dizer assim: olha, por que que o injusto prospera enquanto aquele que é piedoso às vezes sofre? Onde está Deus? O questionamento, não é? E depois vem o texto que nós lemos, que vai falar assim que o dia do Senhor vai chegar. E Ele enviará o seu mensageiro, e o anjo da aliança vai se fazer presente, e de repente neste templo o Senhor dominará. O Senhor dominará. E aí haverá uma purificação, não é? E usa as figuras e os símbolos da forja, do fogo na forja, do alvejante da lavandeira, não é? Que lava e alveja a roupa. Veja, esses símbolos para falar que haverá uma purificação,
né, e um ajuste na conduta e na vida do povo, para que eles possam oferecer a partir daquele momento um sacrifício agradável a Deus. E vai citar os levitas, né, porque eles eram responsáveis pelo culto naquele templo, e eram sacerdotes levitas da linhagem de Araão que ofereciam os sacrifícios. É um texto que nos fala de esperança, não é? Esperança no dia do Senhor, na ação do Senhor, que vem, que veio, que virá, que se faz presente na nossa vida, não é? Sabe que Deus dos primeiros cristãos, e até os judeus que esperavam a consolação, viram nessa figura desse mensageiro um novo Elias. Os primeiros cristãos já viram João Batista, e esse Senhor que dominaria sobre o templo é o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Luz das nações, luz que ilumina. Sabe, a segunda leitura de hoje é um texto bacana, e eu já disse, né, que o escrito dos Hebreus, aos Hebreus, tem esse sentido muito teológico, não é, de nos ensinar e nos educar a partir do princípio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto de hoje não é diferente, vai falar que Jesus Cristo assumiu a nossa humanidade, ou seja, nasceu de Maria, foi feito de sangue e carne, não é? Mas ele tinha natureza divina e natureza humana, e assim ele conseguiu, no seu sacrifício, de entregar a sua vida, nos redimir do pecado e vencer a morte e o autor da morte, que é o diabo. E diz uma frase que eu quero refletir mais sobre ela, não é? Nessa ação de Jesus, de doar a sua vida, ele liberta a humanidade que está com medo da morte e por isso é escrava. O medo da morte escraviza. Eu queria pegar esse trecho porque o medo da morte escraviza. Sabe que esses dias eu estava em casa assistindo um filme e eu vi uma atriz que já é bonita, mas na sua juventude já foi muito bela, mas agora, ao passar do tempo, quase não a reconheci, porque ela tinha feito tantas plásticas que ela estava toda repuxada, assim, que a gente não sabia se ela estava sorrindo ou chorando, a gente não conseguia distinguir, não é? De tão repuxada que a mulher estava, não é? E olha, isso não é um resultado, um efeito do medo que às vezes a gente tem da morte, não é? Não que a gente deva procurar a morte, mas a morte não deve causar esse efeito da gente tentar enganá-la, não é? Tantas pessoas movidas pela vaidade se escravizam em nome de uma beleza que nunca mais vão alcançar, como na sua juventude. A essa idade tem sua beleza própria que às vezes as pessoas ignoram, não é? No melhor da idade, há uma sabedoria, uma experiência que as pessoas já não buscam nem procuram acumulá-la, não é? Tantas pessoas já de idade avançada querendo viver como mocinhos, como mocinhas, não é? Em vez de transparecer uma experiência, uma sabedoria, vivem querendo ser garotonas e garotões por aí, não é? Olha, essa experiência que Jesus fez de nos dar essa liberdade deve ser buscada por cada um de nós, para que possamos viver bem aqui cada momento da nossa vida, não é? E quando nós chegarmos a essa melhor idade, possamos transparecer a experiência e a esperança que Jesus Cristo nos causou, não é? Há exemplo muito de Simeão e de Ana. Olha, vamos voltar à cena do Evangelho de hoje.
Eu já falei da primeira parte, né, dos acontecimentos, e a gente vê que, sabe, o evangelista Lucas, ele quer demonstrar sempre que a família de Nazaré, José, Maria e Jesus, eram pessoas sempre aplicadas na sua religiosidade, não é? Veja, se a gente observar as leituras que nós tivemos neste começo de ano C, a gente vai ver que quando eles sempre seguiam os preceitos, não é? Ao 8º dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi circuncidado e foi-lhe dado o nome conforme o cumprimento da lei, não é? Da lei judaica. Quando aos 40 dias há a purificação e eles sobem até Jerusalém para fazer todo o ritual que um bom judeu fazia, não é? Mesmo sendo de condições nem tão ricas, né? Porque o evangelista fala que eles fizeram uma oferta, né? O sacrifício das oferendas dos pobres, não é? Que se fosse um rico, ofereceria pelo resgate do seu filho um boi, um animal grande, um cordeiro, não é? Mas sendo pessoas da classe mais baixa, eles ofereceram ou as rolas ou os pombinhos, não é? E quando Jesus, depois dos 12 anos, se encontra perdido no templo, nós vemos também que, isso é narrado só em Lucas, não é? Que todos os anos a família de Nazaré subia até Jerusalém para cumprir os preceitos. Era uma família bem religiosa, cuidada nos preceitos de Deus, não é? Um exemplo que Lucas quer nos mostrar também para nós e para as nossas famílias. Mas voltemos. Há um tal Simeão no templo, e esse Simeão foi-lhe dado essa esperança, não é? Que ele não morreria antes de ver a salvação. Ele esperava a consolação. É bonito ver isso, porque nas palavras de Simeão, que a gente, se vocês rezam a liturgia das horas, nas horas das completas, todos os dias nós fazemos essa oração, não é? Agora posso morrer em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, a luz das nações, a glória do povo de Israel. Veja que esperar em Deus não é uma apatia, mas é uma vivência ativa da nossa fé, não é? Nós esperamos também, como Simeão e como Ana, a consolação e a libertação. Algo que já acontece na nossa vida se temos fé, mas plenamente acontecerá somente na vida eterna, não é? Então a nossa fé e a nossa vida é uma vida ativa, não passiva. Nós esperamos, mas enquanto esperamos, temos essa certeza da fé e nós caminhamos aqui levando Jesus Cristo com as nossas ações, com o nosso testemunho, sendo também nós, a partir de Cristo, luz que ilumina não somente as nossas vidas, mas as vidas das pessoas que estão ao nosso redor e ao nosso cuidado, não é? Pelo menos assim o deveria ser. Sabe, eu não sei se vocês lembram, mas tem uma historinha antiga que conta que havia um homem. Não é preconceito, mas diz a historinha que ele era lá da Bahia, não é? E ao passar dos tempos, ele atormentado pela fome, já moribundo, decide ainda com o restinho da sua vida, ir já para o seu velório e seu enterro, não é? Então faz aquele cortejo fúnebre, ele é colocado numa rede estendida num varão, e 2 pessoas o levavam, e ele naquela rede já moribundo, enquanto uma pessoa piedosa lhe chama a atenção, e movida por essa caridade, não é? Ele diz: para o enterro.
eu vou lhe dar 1/4 de arroz para que você possa restaurar a sua vida, não é? Esse moribundo, dizem que é lá da Bahia, não é? Levanta a cabecinha da rede e pergunta: o arroz está limpo? E o Senhor fala: não, ainda está com casca, precisa limpar. E ele diz: então toca o enterro. E continuou, não é? Rumo à cova. Sabe que por vezes nós fazemos a mesma coisa, não é? Na apatia da nossa vida, nos são dados esses meios para a nossa salvação e a gente toca o enterro, não é? Estamos caminhando para a nossa morte e nos é dado esses benefícios e a gente não aproveita. A luz que nos ilumina, às vezes nós a tampamos, não é? A luz de Cristo, que devia tirar de nós as trevas, às vezes nos escondemos dela. É bom a gente pensar sobre isso, porque olha, que coisa bonita de Simeão e de Ana que esperaram, não é? Tiveram essa confiança de na vida inteira aguardarem a luz que vem do Senhor. Sabe, eu passei muito tempo no começo da minha caminhada ouvindo testemunhos de pessoas, principalmente mulheres, né? Vocês mulheres, que rezaram a vida inteira pela conversão dos seus esposos, não é? E depois de um longo tempo, elas testemunhavam: não rezei tanto para o meu esposo abandonar a bebida, abandonar o cigarro, e graças a Deus alcancei a graça. E quase exemplo de Santa Mônica, não é? Uma vida inteira rezando pelos seus esposos para abandonar os vícios e alcançaram a graça. Sabe o que eu vejo hoje? Ninguém rezando. Não vejo mais esses testemunhos, não é? As pessoas preferem, em vez de rezar pela conversão dos seus, abandonar. Não serve mais para mim, não vou insistir. É dar murro em ponto de faca. Já não se espera mais. Já não tem essa fé, não é? Que busca que o outro melhore. Não vou rezar por ele, não me é mais útil. Chega. Aqui eu não estou falando para ninguém ficar com o outro se acontece de violência, não é? É outro caso, mas coisas que eram simples, coisas que poderiam ser resolvidas, mas que as pessoas preferem deixar para lá. Não investem tempo no outro, não é? Não esperam. Vamos pensar sobre isso. Hoje, nessa liturgia, nos foi proposto isso, não é? Nós pensarmos e nós refletirmos sobre a luz das nações, que é Jesus Cristo, que nos foi apresentado. Que a gente possa ir de encontro a essa luz, para que ela transforme também a nossa vida e nos faça luz para tantos outros que ainda andam nas trevas. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.